Vou falar mal de todo mundo aqui hoje. Segurem. Meus amigos, hoje a gente conversa sobre o clássico dos clássicos, Madame Bovary, Gustave Flaubert. Antes da gente entrar na história, queria contextualizar aqui para vocês, porque é o seguinte, o Flaubert, ele pegou a época em que o romantismo na literatura ocidental estava no auge. Então ele publica que Madame Bovary, em 1856, se não me falha a memória, e o auge do romantismo na Europa, ele estava ali entre 1800 e 1850, mais ou menos por ali. Quando ele publica Madame Bovary, ele corta esse vínculo dessa tradição romântica e então inaugura a época do período realista na literatura. Então o Flaubert ele é tido como esse escritor que inaugura o período realista na literatura. E quando você lê a obra, você se dá conta disso, e eu vou além. Fazendo um exercício de você se colocar, de você voltar no tempo e imaginar as pessoas consumindo não somente, mas de maneira geral, aquele tipo de literatura romântica, e vem um cara e lança uma obra dessa, é um choque, né? Tanto é que ele foi aí, tentaram censurar a obra, impedir de publicar, mas ele ganhou, e a obra está aí até hoje. Então, se você fizer esse exercício, você vai ver o quanto pode ter sido chocante para as pessoas naquela época. Eu, lendo isso hoje, em 2025, eu falo para vocês que foi uma experiência muito marcante. Eu fiquei emocionado, assim, da metade da obra para frente, porque os acontecimentos são trágicos. É inacreditável a capacidade que ele tem de observar o drama humano e colocar isso no papel. De ver os costumes das pessoas, os hábitos, e conseguir colocar isso de maneira perfeita. É como se você realmente estivesse enxergando aquelas pessoas conversando na sua frente, se movendo. É como se você realmente tivesse acesso aos pensamentos fidedignos daquelas pessoas. Vamos então entrar na história propriamente dita, como eu gosto de fazer aqui. Vou começar descrevendo os personagens principais. Vamos começar pelo Charles Bovary. Quem era então o Charles? Charles era o marido da Emma, que é a Madame Bovary. Desde cedo ele já aparece na história, indo para a escola, um completo fracasso, tímido, introvertido, não consegue lidar bem com o público, com a situação. E ele vai crescer, vai se tornar um médico, à custa de muito esforço, porque ele também não era detentor de grande inteligência, de grande intelecto, mas ele consegue. Ele foi casado já uma vez, um casamento meio que arranjado, né, porque a mulher se dizia ter posses, então a família dele já estava ali de olho no dote, né, e resolveram ali casar ele com aquela senhora. A senhora então morre, e aí é onde ele conhece a Emma. Ele presta serviços aí médicos para o pai da Emma, se encanta pela beleza, né, da Emma, e aí ele faz então a proposta de casamento para a Emma. É aí que eles se conhecem, então eles se casam. É importante deixar bem esclarecido aqui, bem colocado, a personalidade do Charles. O Charles tem uma personalidade completamente neutra, um homem totalmente sem graça, sem ambições nenhuma. Para ele, o fato de ele ter conhecido a Emma, ter se casado com ela, o fato dele poder observar a beleza dela todo dia, contemplar aquele amanhecer e os raios do sol que batiam na face dela, reluzia nas penugens do rosto, aquilo para ele era o auge, não tinha mais nada que lhe interessasse nessa vida. Vamos então falar da Emma. A Emma Rouault, que era o nome de solteiro dela, ela era uma filha de fazendeiro, vivia lá limpando estrume de cavalo, cuidando lá da fazenda, uma vida bem simples. Ela não era uma filha de fazendeiro assim, rica, que não precisava fazer nada. Então ela tinha lá suas obrigações, ajudava a cuidar e tal. E aquilo para ela era um absurdo, né? Um tormento. Uma mulher como ela, que tinha consciência da sua beleza, estar ali. Então o sonho dela, o que era? Era ir para Paris. Estar entre a alta sociedade, usar roupas maravilhosas, viver uma vida de luxo. E o principal, que é o mais influente na sua personalidade, que era viver um grande romance, um grande amor, uma grande paixão. E da onde é que vem esse ímpeto? Vem do fato de ela ter consumido literatura romântica
ao longo de toda a sua vida. Então, olhe bem, Flaubert rompe com esse movimento romântico. Emma é a caricatura de uma personagem romântica. Então, os pensamentos dela, o imaginário dela é povoado pelo romantismo da época. Então, todas as relações que ela deseja são estereotipadas, com base no romantismo. Então, ela vivendo ali naquela fazenda, ela sonhava em quê? No luxo, no glamour, em um grande homem maravilhoso que fosse elevar as paixões dela, enfim. Quando ela vê o Charles pela primeira vez, ela já associou uma coisa com a outra. Falou, olha, esse deve ser então um homem que vai me levar a realizar todos esses desejos. Né? É um médico, talvez na cabeça dela, bem sucedido financeiramente, vai me levar para morar em Paris e etc. Por isso então, mais que depressa ela aceita esse pedido de casamento e os dois partem aí para outra cidade. Bom, antes da gente prosseguir, é preciso que fique muito claro essa diferença de ambições, de ideais. O Charles estava 100% realizado, ele não queria mais nada, não ambicionava mais nada. Talvez o seu próprio temperamento não lhe permitisse isso. Era uma pessoa que estava ali satisfeitíssima. Emma, ao contrário, ambicionava tudo. Preste bem atenção. Para a gente entender e relacionar legal, fazer um belo entendimento, você tem que pegar a personagem da Emma, relacioná-la com esse passado romântico, né, de consumo ali daquela literatura romântica, daquele ideal, para você entender a personalidade dela atual. Né? Quem é a Emma? Então você nota que tem essa dualidade, essa discrepância, e os dois caminham para sentidos opostos. E aí eu te pergunto, você acha que um relacionamento desse, um casamento desse pode dar certo? Pergunta foi retórica, né, gente? Não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Quando eles casam e passam a morar junto, se você que está assistindo já é casado, você já tem um relacionamento, você sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer? As coisas vão cair numa rotina de um casamento, de uma família. Eles então têm uma filha, a Bertie. Assim que ela nasce, ela vai ser entregue para a ama de leite, que era um costume na época muito comum. E Emma, o que se importa com essa criança. Quando ela passa a perceber que aquela vida vira uma água de salsicha, então ela começa a lembrar das leituras que ela fazia, dos personagens que ela lia, conhecia e tal. E fala, opa, isso aqui não é para mim. Eu quero algo mais. Eu gostaria que o meu marido fosse bem sucedido, que ele fosse famoso, bem afamado. Eu gostaria de viver paixões enlouquecedoras, né? Muita adrenalina, aquela coisa. Aí, ela então, ela é convidada, eles são convidados para uma festa, né? Num tipo de um castelo, enfim, da alta sociedade, onde ela vê então essas pessoas que ela ambicionava ser, onde ela queria estar. Ela é convidada pelo Duque para dançar, vê todo aquele glamour e tal. Então ali é como se ativasse um gatilho na cabeça dela, né, dizendo assim para ela, olha, esse mundo romântico ele realmente existe e você está no lugar errado, você tem que sair daí, você tem que arrumar outra pessoa. Então ela passa a pensar, nossa, por que eu tô aqui? A um cotô, para um covô, e, enfim, a cabeça vazia, oficina do diabo, como vocês já bem sabem. E nisso, então, ela passa a considerar aí os galanteios e os elogios de uma outra pessoa. E o nome do primeiro personagem que vai entrar em cena para atrapalhar o sonho romântico de Charles é Leon. Então, esse cara ele era um escrivão, trabalhava lá onde eles foram morar. E, obviamente, que ficava lá, só esperando o momento de atacar. Emma, então, passa a se relacionar, assim, mais proximamente com esse Leon. Ele dá suas investidas, enfim, e aí vai alimentando aquele desejo dela. Essas coisas aí que vocês já sabem como funciona. Só que eles não vão ficar juntos agora, nesse primeiro momento. Ele vai acabar viajando, enfim, eles vão se separar ali. E vai entrar um outro personagem em cena, muito mais agressivo nas suas investidas, né? Um clássico Dom Juan caipira, que eles moravam num pequeno vilarejo lá da França. E esse cara, quando ele se muda para lá, ele tem ali uma pinta de rico, de nobre. E ela, nossa, olhou para ele e falou, esse cara vai me dar tudo que eu quero, a vida que eu quero. E aí os dois eles passam ali a se relacionar. E o
que você deve estar se perguntando: onde está Charles? Charles está lá, na casa dele, atendendo seus pacientes, vivendo a sua vidinha, sem suspeitar de nada. E aí é que está. Que inocência é essa, meus amigos? Que Charles, por 2 vezes, isso que eu me lembre, ele entrega a Emma para esses homens. Mas como assim entrega? O nome desse próximo personagem é Rodolphe. Ele chega um belo dia na casa de Charles, e Charles então oferece a Emma para que ela vá cavalgar com ele, achando que isso faria um bem enorme para ela, porque ela vivia estressada, com dor de cabeça, e ele não sabia o motivo. E qual era o motivo? O motivo era ele. O problema era o Charles, ela não queria estar lá. E ele não fazia ideia. Então, ele, na cabeça dele, bom, vai lá passear de cavalo, vai fazer muito bem para você. E fez muito bem para ela mesmo, né? Não vou ficar entrando em detalhes aqui, depois vocês leem a obra aí. Mas, enfim, eles confirmaram lá o que eles queriam fazer. O tempo vai passando, a Emma vai se relacionando com esse cara, e aí, uns 6 meses depois, eles decidem fugir. Só que aí, o que acontece? Acontece que ela se dá conta de que esse cara, ele não quer nada sério com ela. Então, só você vê, eu tô contando a história, sim, mas você lê o livro, é totalmente diferente. Mas, olha as sutilezas que o Flaubert consegue colocar aí para nós. Isso é muito óbvio. Se você está num relacionamento, aquele relacionamento cai na rotina, mesmo se, nesse caso, os dois ambicionam rumos diferentes. Mas você aí, né, com seu marido, com a sua esposa, os dois trabalham em conjunto ali, vai cair na rotina, porque a vida mudou. Os objetivos agora são outros. O objetivo agora é ter uma família, é você educar o seu filho, você transmitir um legado para ele. Então, assim, você tem que ter isso em mente. Se você não tem isso em mente, você vai passar aí o resto da sua vida buscando o quê? Sensações, buscando realizar paixões. E isso vai sempre acabar rápido. Quando você conheceu seu marido, sua esposa, vocês eram apaixonados. Depois tudo mudou. E ela começou a reparar que estava acontecendo de novo com ela. Ela estava com aquele cara que ela achava que seria o máximo, que seria o libertador, enfim. E passou a se dar conta de que estavam enjoados, ficando indiferente, não é? Aí o que ela fez? Bom, vamos fugir. Vamos fugir, porque daí agora vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Marcaram a data de fugir e tal. O que o cara fez? Deu para trás. Emma, então, cai decepcionadíssima, entra em depressão profunda, quase morre. Depois tem um episódio que ela se volta para a religião católica, aí você tem ali uma leve esperança de que ela reflita, e realmente é isso que acontece, ela passa realmente a refletir, e tem uma leve mudança ali. Até que aquele Leão reaparece, e ele volta, ele foi estudar direito lá em outra cidade, e aí quando ele volta, aí os olhinhos dela brilham. Opa, agora sim, agora é a minha chance. Vou mudar de vida. Então passa a se relacionar com esse cara. É isso, meus amigos. Ela, de novo, cai nessa. No meio desse período, eu acabei esquecendo de contar pra vocês, mas enquanto ela tava ali meio de cama, debilitada, enfim, triste, o que veio na cabeça dela? Falou, pô, eu vou dar uma chance pro Charles, né? Vou dar uma chance pra ele. Eu preciso que o meu marido tenha prestígio, que ele seja bem afamado. Então ela se juntou com outro personagem, o Sr. Romain, que era o farmacêutico da época, que era a caricatura ali do personagem iluminista francês, o endeusador da ciência, enfim. Esse cara botou na cabeça dela de que o marido dela poderia operar o pé torto de um rapaz que morava lá na vila. Só que essa operação, ela não era comum, não era algo, vamos ali e já volto. Ninguém fazia aquilo. Mas o farmacêutico disse que em tal lugar, não sei quem, já fez, e se ele fizesse ali, ele poderia ser o primeiro, ia ficar muito famoso, rico, e não sei o quê. O Charles mesmo não queria fazer, porque ele meio que estava suspeitando que isso era uma furada, ele não ia dar conta. Mas tanto o farmacêutico quanto a Emma convenceram o Charles, e convenceram também a parte principal, que era o rapaz pé torto, que também não queria, porque ele se virava bem ali, então ele não precisava daquilo. Mas convenceram os dois, a cirurgia foi feita, e o que ele fez? O que o Charles fez? Ele cortou o tendão lá do calcanhar do rapaz, e, em resumo, aquilo inflamou, gangrenou, e o cara perdeu a perna. Veja vocês, aonde a ambição da Emma levou o marido dela e o rapaz, que não tinha nada a ver, né? O rapaz perdeu a perna, o Charles, ao invés de ficar prestigiado, ficou mal falado, né? Acabou com a vida do cara. E a Emma, então, passou a odiá-lo mais ainda. Falou, esse cara é um imprestável. Como é que ele não consegue nem
consertar um pé, um pé torto. Aí acabou, meu amigo. Aí ela se entregou de vez lá pro Léo, piaram lá, e lua de mel e tudo mais. E o Charles, nada. Para o Charles ela dizia que ela ia estudar piano em outra cidade, e não sei o quê. Bom, enfim, o Charles, meus amigos, que dó do Charles. E o que acontece nessa história toda? Para que a Emma pudesse bancar essas viagens semanais, né, para visitar o seu amante, ela foi fazendo notas promissórias, foi comprando roupas novas, comprando coisas novas para casa, porque ela também queria ter aquele luxo, e uma nota promissória ia levando a outra, e ela não conseguia pagar, né, porque a fonte de renda era o marido, depois daquele episódio lá do pé torto, ficou para baixo, enfim, não tinha muitos pacientes. E o pouco que tinha também, o dinheiro, ela mesma já administrava, já pegava para pagar um pouquinho da nota promissória e já fazer outra. E a vida da família foi afundando. O que aconteceu? Chegou um ponto que o agiota, o Sr. Leroux, passou a cobrar ela de maneira mais assídua, voltou até o outro cara na jogada para tirar ele da reta, tipo, ah, não sou eu que tô cobrando, é o fulano lá, porque passei as notas para ele, na verdade é ele que administra, enfim. E ela passou a entrar em desespero, passou a pedir dinheiro para outras pessoas, ela voltou a recorrer ao Rodolphe, pedindo dinheiro para ele, e ele achando que ela queria voltar para ele e tal, não sei o quê. Quando ela falou do dinheiro, ele falou, ah, então você só queria o dinheiro e tal. Aí ela foi embora, foi para outro conhecido deles da família, pediu dinheiro também, e o cara fez o que? Começou a dar em cima dela. Né? E ela falou assim, olha, eu sou digna de pena, mas eu não me prostituo. É uma frase que ficou famosíssima aí na literatura, e não aceitou. O que a Emma fez? Falou, bom, eu vou me matar. Tomou lá um punhadão de arsênico e ó, Zé Fini. Mas eu vou te falar, eu tô aqui resumindo a história para vocês, né? Mas você acompanhar esse passo a passo, essa derrocada, é muito triste. É uma situação assim. O Flaubert ele consegue colocar você dentro da história, como se você estivesse no quarto dela, vendo ela definhar. E você olha o Charles, que até esse momento não sabia de nada, não suspeitava de nada. Para ele foi descobrir ali que ela tinha se envenenado já quando ela já estava mal. E mesmo assim não sabia o motivo. Aí ficava pedindo para Deus para salvar a coitada. E aí chama o outro médico e chama o. Nossa, olha. Esse Charles, gente, assim, ele é um bobão? Ele era um bobão. Mas ele era um cara que amava ela verdadeiramente. Poderia ter tido uma grande família, um bom pai. Se a Emma, que era a cabeça pensante ali, entre aspas, né, era a pessoa que tinha mais perspicácia, que observava melhor a situação, enxergava, tinha uma visão macro. Se ela pegasse ali a família para ela e falasse, olha, eu vou liderar isso aqui, nossa, de repente eles poderiam ser uma família excelente. Mas a Emma, eu vou mostrar para vocês alguns trechos aqui que eu salvei, nem da filha ela queria saber. Quer ver só? Eu separei aqui, ó, um trecho onde ela estava dialogando com a filha dela. A filha dela chegou, né, na barra do vestido dela, e o que aconteceu? A pequena filha logo se aproximou ainda mais de seus joelhos, e nele, se apoiando com os braços, levantou a ela o seu grande olhar azul, enquanto um fio de pura saliva passou de seus lábios à seda do avental. Deixe-me, repetiu a jovem mulher muito irritada, isso falando com a filha dela. A sua expressão assustou a criança, que começou a chorar. Deixe-me então, disse ela, empurrando-a com o cotovelo. Bertie, que era a filha da Emma, foi cair ao pé da cômoda, contra a alça de bronze. Ali cortou a bochecha. O sangue correu. Madame Bovary precipitou-se para levantá-la, arrebentou o cordão da sineta, chamou a criada com todas as suas forças. Ia começar a maldizer-se quando Charles apareceu. Era a hora do jantar e ele voltava para casa. Veja só, querido amigo, disse-lhe Emma em voz calma. Olha a pequena que, brincando, acaba de ferir-se ao cair no chão. Charles tranquilizou-a, o caso não era grave, e foi buscar uma compressa. Madame Bovary não desceu à sala, quis ficar só, tomando conta da criança. Então, contemplando-a a dormir, o que ela sentia de preocupação dissipou-se gradualmente. E ela pareceu a si mesma muito tola e muito boa por ter se afligido tanto. Olha como eu sou boa, né? Eu me preocupei aqui, que aflita. Há pouco, né? Ter se afligido tanto há pouco. Agora há pouco. Por tão pouca coisa. Bertie de fato já não chorava. Agora a sua respiração levantava insensivelmente a coberta do algodão. Descreve a cena da criança dormindo aqui, e aí depois a Emma fala o seguinte: que coisa estranha, pensava a Emma,
como essa criança é feia. E aí tantas outras passagens como essa, né? Até, olha, marquei muita coisa, eu devorei esse livro aqui. Essa era a Emma, meus amigos. Então vamos tentar aqui realizar uma unidade da obra, vamos tentar buscar o entendimento. Emma era egocêntrica, porque ela se importava somente com ela e nada com os outros. Se você parar para pensar, até com os amantes dela, os 2 amantes que ela teve, ela não se importava com eles de fato. Ela não amava-os. Ela queria realizar a ambição dela, de ter uma vida luxuosa, de viver grandes paixões, e quando aquilo enjoasse, ela partiria para a próxima. Isso é natural. E ela também era ingênua, né? Porque ela esperava todas essas coisas e não conseguia prever que aquilo cairia numa rotina e que ela teria que reiniciar esse processo outras vezes e outras vezes. O Charles era o oposto, ele já estava totalmente satisfeito, ele era ingênuo e até o final da história, lá no último momento, até lá, ele não sabia nem que ela não o amava. Ele só foi descobrir as traições dela depois que a Emma morreu e ele abriu uma gaveta da cômoda e encontrou as cartas que ela trocava com os seus amantes. E mesmo assim, ele, numa cena lá na cena final, num diálogo, né, com o Rodolfo, os 2 foram conversar, acredite se quiser. Ele pensou assim, o Rodolfo não tem culpa porque isso aí é uma coisa do destino, uma fatalidade. E aí Flaubert coloca assim, Rodolfo que controlava o destino, um pouquinho de ironia. Então Charles foi essa pessoa, totalmente ingênuo, totalmente satisfeito. Qual é o problema, meus amigos? O problema não é ter ambição, o problema é utilizar de meios ilícitos para conseguir o que você quer. Então, assim, a grosso modo, Emma, querer uma vida de luxo, querer viver suas paixões, realizar as suas paixões, não era errado. Realizar as paixões para aquela época, de acordo com os costumes, poderia lhe trazer muitos problemas. Mas, a grosso modo, isso não é errado. O problema é de que maneira você vai fazer, o que você vai fazer para conseguir isso. E aí é que está todo o problema. A Emma arrumou um amante, arrumou outro, começou a contrair dívidas para sustentar aquele estilo de vida dela, afundou toda a família dela, o marido que não tinha nada a ver, que, como vocês vão poder observar quando vocês lerem a obra, não tinha nenhuma maldade, acabou pagando o preço. A filha dela se tornou órfã de pai e mãe, foi morar com uma tia. A tia era pobre, ela teve que ir trabalhar já logo um pouco mais da infância para ter dinheiro. Então, assim, veja você como um ato aqui, ele vai impactar todo o resto dali para frente. Toda essa visão de mundo ela não tinha. Então ela se utilizou apenas daquilo que ela sabia fazer, o que ela tinha nas mãos, que era se envolver com outros homens. Agora também não dá para deixar a unidade da obra somente nisso aqui. Ela utilizou os meios errados para conseguir aquilo que ela ambicionava. Porque a Emma tem um pouquinho mais, que é uma certa maldade ali. Como eu li para vocês, nem da própria filha ela gostava. Então quem dirá que ela ia considerar amar um homem, né? Amar a sua, sei lá, sua mãe, seu pai, enfim, não tem como. Então ela tinha uma natureza, na natureza dela, uma certa maldade. Um outro ponto também que a literatura nos ensina é que o ser humano, ele é complexo. Ele não é só mal, nem só bom. Mesmo a Emma, com todos esses defeitos, provavelmente ela teria ali coisas boas para nos mostrar. O que está escrito no livro não nos leva por esse caminho, né? Como vocês vão poder observar, Emma se matou, acabou com Charles, acabou com a filha, acabou com todo o patrimônio, porque o AJ acabou, no final das contas, levando quase tudo. Mas e o que a gente pode refletir com essa história? Falar mal dos outros somente? Não. Aqui ninguém está falando mal de ninguém, né? Só estamos aí lendo o que está escrito e tirando as nossas conclusões. O que você acha? E vamos supor que a Emma, mesmo dentro desse todo esse cenário, mas se ela tivesse um imaginário diferente, que ela acreditasse ali na possibilidade da mudança através do amor, né, gente? Porque vamos só abrir um parênteses aqui. Amor é amor, paixão é paixão.
há uma grande reflexão a respeito do significado de amor, então as pessoas tentam colocar diversos tipos de amor, amor de homem e mulher, amor de pai e filha, amor de mãe com filho, enfim. Gente, amor é uma escolha que você faz, é uma decisão que você toma, não tem a ver com sentimento. O sentimento está relacionado à paixão. Você pode amar alguém mesmo não gostando dessa pessoa. Qual é a prova disso? O que Jesus falou? Qual que é a sua frase mais famosa? Não amar somente os seus amigos, mas também os seus inimigos. Não com essas palavras literalmente, mas essa foi a mensagem. Se você faz o bem somente a quem você gosta, né? Que merecimento tereis, que mérito tereis. Então, se Jesus disse que nós devemos amar também os inimigos, como é que é possível que você faça isso odiando aquela pessoa, não gostando daquela pessoa? Logo, ou Jesus era louco, ou amor não tem a ver com sentimento. Então, se amor não tem a ver com sentimento e você decide amar aquela pessoa, então o amor é uma decisão. Se Emma tivesse esse pensamento, talvez a história pudesse ter sido outra. Ela poderia ter edificado a família dela, poderia ter melhorado o temperamento do seu marido, ou não, vai saber. Mas são hipóteses, são possibilidades que seria melhor do que essa. Com certeza ela não teria matado um, matado o outro, e a si mesmo destruir tudo o pouco que eles tinham. Né? Não era nem tão pouco assim, tinha uma vida boa, mas enfim, é o que Flaubert nos deixou. E isso serve para que nós façamos a nossa reflexão. É certo, é errado? O que você me diz? Deixa aqui nos comentários o que você faria no lugar dela. Ou se você já passou por uma situação parecida, se você vive uma situação parecida, deixa aí nos comentários, vamos conversar. Eu vou fazer aqui um comentário totalmente partidário, que é o seguinte, meus amigos, Flaubert é muito bom, inaugurou esse período na literatura, e influenciou muita gente, dentre elas, o nosso Machado de Assis. Essa obra, meus amigos, tem um lugarzinho aqui, e eu vou te falar, Flaubert é muito bom, mas Machado é melhor. Não sei o que os críticos acham desse meu pensamento, mas olha, você lê Machado, primeira coisa, você está lendo alguém que escreveu na sua própria língua. Aquele prazer de ler aquelas sutilezas da linguagem, você só consegue quando você lê um escritor que escreve no seu idioma natural. Quando você lê uma obra traduzida, essas minúcias elas se perdem na tradução. Eu não li em francês, não sei se Flaubert tem esse mesmo talento que o Machado, pode ser que tenha. Os críticos dizem que ele é incrível. E muito provavelmente leram no original em francês. Mas o Machado é incrível. Como ele pode assim ter essa perspicácia de observar esses costumes da sociedade carioca da época, escrever uma capitula do jeito que escreveu, colocar as circunstâncias do jeito que colocou, Bentinho de um lado, Capitu do outro, os dois ali, você acompanhando aquele entrelaçar de histórias, e no final ele consegue não deixar nada objetivo. E aquilo rende aí a maior ociosidade literária do nosso tempo. Traiu ou não traiu, e isso vai se perpetuando ao longo de décadas. Cara, Machado, assim, tem um lugar no meu coração, e eu sou fã dele. Então essa é uma crítica totalmente partidária. Meus amigos, então é isso. Se você gostou, se você saiu desse vídeo, você chegou até aqui diferente, se você conseguiu ter aí alguma visão de mundo diferente, né? Pelo menos nem que eu tenha conseguido despertar alguma coisa diferente para você, deixa aqui o seu comentário, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Vamos conversando aí, vocês me contam os pontos de vista de vocês. Muito obrigado, um abraço e até mais.